Olá, 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 boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Nós vamos falar informações cientificamente validadas de como que funciona a nossa mente de verdade e o que é que está por trás dos quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, de transtorno bipolar, de déficit de atenção, o que está por trás de estresse normal do dia a dia. Então, informações que sejam baseadas no conhecimento atual da ciência, da neurociência, da psicologia comportamental, da medicina, da psiquiatria, mas não só o conhecimento, que a gente possa também ter junto, praticarmos, irmos incorporando, eu aqui, você aí, técnicas que são testadas e comprovadas cientificamente para melhora desses quadros, para reativar as áreas do cérebro específicas e que, se você fizer aí, mesmo à distância, isso comprovadamente tem benefícios. Então, aqui é para a gente falar para informação e também para que você possa ter a prática e uma prática que seja testada e que seja comprovada, mesmo você fazendo aí na sua casa. E essa aula, o que eu vou falar, né? Então, nessa aula hoje, né, que é uma aula prática, eu vou explicar o porquê, né? Se de fato a depressão causa dificuldade no trabalho, causa dificuldade para estudar e causa dificuldade para juntar dinheiro. Eu já adianto que sim. Aliás, a depressão é a principal causa de não capacidade de trabalho, principal causa de problemas de performance. É impossível nós termos um quadro depressivo em que a pessoa não sinta dificuldade para fazer as coisas, desde as coisas difíceis até as coisas menos difíceis. Não tem como, isso é uma característica inerente ao quadro depressivo. Hoje mesmo, né, eu atendi uma paciente, claro que eu não vou falar detalhes, mas ela sentia dificuldade, tanto para lavar o cabelo, para escovar o dente, quanto dificuldade para fazer planilha, dificuldade para atender cliente, para estudar para concurso. E ela conseguia fazer tudo isso, só que tudo era feito de uma forma penosa, tudo precisava de um esforço a mais. Então, eu vou aqui explicar rapidamente, né, qual que é o mecanismo que ocorre. Claro que eu não vou aprofundar muito, nem vai dar tempo, e eu vou dar técnicas para você começar a aplicar hoje à noite, amanhã, tanto para você iniciar o dia, quanto para você manter as tarefas, terminar o dia, mesmo se você estiver sentindo essa fadiga, essa exaustão da depressão. Essas técnicas, elas são focadas na terapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de terapia mais estudada para os quadros de saúde mental, o tipo de terapia que tem a maior eficácia para depressão, tanto a curto prazo, o tipo que, junto com o mindfulness, é o tipo que mais ajuda a pessoa a não ter recaídas e a desmamar a medicação e ficar bem. Só que essas estratégias, hoje, são estratégias SOS, quando você ainda não está totalmente tratado da depressão. Essas estratégias, elas não vão curar a sua depressão por si só. É importante deixar claro isso, mas elas vão ajudar você a cumprir minimamente as suas obrigações. Eu sei que isso é um esforço, eu sei que isso é difícil, mas vão ajudar você a conseguir dar conta de forma emergencial dos problemas até que o tratamento para depressão de verdade faça com que isso reverta. Então, aqui são habilidades antidepressivas para o trabalho. Como que a gente vai trabalhar e estudar mesmo estando com depressão? E como a gente vai tentar minimizar o impacto financeiro que a depressão causa na nossa vida. Claro que ela causa sempre, e quem fala aqui, depressão é um quadro de tristeza, ou é um quadro de, enfim, falta de força de vontade, falta de empenho, falta de produtividade, falta de Deus. Essas pessoas, elas nunca olharam um quadro depressivo e elas nunca trataram um quadro depressivo.
E eu sei que tem muitas informações, são informações corretas, às vezes informações incorretas, baseado no que a gente conhece, mas mais importante do que a gente ter aquela bala de prata, né? Aquela pílula mágica, aquilo que eu vou tomar e vai reverter tudo. E claro que eu queria que isso existisse. É importante a gente entender um plano e é importante a gente ir praticando, né? A depressão, eu vou falar de uma forma mais específica sobre as causas, os tratamentos com começo, meio e fim. O objetivo do tratamento é remitir os sintomas e o objetivo final é que você fique bem, sem recaídas e de preferência sem remédios. E existe formas de fazer isso. A depressão, então, ela mina a nossa capacidade de trabalho. De forma muito simples, claro que não é isso só. A depressão, ela é um esgotamento da nossa energia física, da nossa energia mental e das emoções positivas. A gente fica sem energia física, sem energia mental e as emoções positivas, elas estão anestesiadas. Isso é um entendimento muito simples, claro, mas é um entendimento de fato do que quer dizer depressão. A depressão, a tristeza é a parte menos importante. Depressão quer dizer afundamento. É um mecanismo que não indica que você tem nada de errado no cérebro, mas que ele está funcionando de uma forma desconectada. Existem áreas do cérebro que não estão funcionando como deveriam. As áreas da energia, do foco, da concentração, da motivação, do prazer, elas não estão funcionando. E existem várias formas com que a gente consegue reverter isso. A química, ela é uma forma, mas a gente consegue ativar essas áreas através de mudanças em hábitos, através de mudanças na alimentação, e a gente consegue fazer isso através de mudanças no nosso pensamento, mudanças na forma como a gente se concentra. São treinos cerebrais e treinos comportamentais graduais. Isso muda os receptores de serotonina, de dopamina e muda as sinapses, faz com que a conexão seja mais forte. Então, a mudança no nosso padrão de pensamentos, no nosso padrão de comportamentos, muda a química do cérebro, muda o cérebro fisicamente. Então, não desista, não acredite nas mentiras que a depressão te conta e não espere melhorar para começar a pensar ou agir diferente. Isso é uma armadilha. A depressão, ela é um estado de congelamento do corpo. O corpo ele fica voltado para si. É um estado que o corpo entra quando ele percebe que o ambiente está muito perigoso. Ele vai se fechar, fingir de morto. Só que isso é um alarme falso. Tem várias causas. E tudo que a depressão vai fazer com que você pense e tudo que a depressão faz com que você faça, tudo que a depressão te dá vontade de fazer tem um motivo só, que é fazer a depressão continuar e aumentar de tamanho. Então, todo pensamento da depressão e toda ação depressiva, todo sentimento, se você obedecer, só tem uma saída, que é você continuar na depressão, continuar cada vez mais nesse casulo. Os pensamentos de culpa, pensamentos de inferioridade, pensamentos de arrependimentos ou pensamentos de que não tem jeito, esses pensamentos eles são movidos pela depressão e eles só têm uma função, fazer com que você se afaste, com que você não trabalhe, com que você não tenha energia e cada vez que você obedece, isso reforça a depressão, esse circuito fica mais forte e os pensamentos voltam e a gente fica cada vez mais preso neste casulo. Então, o primeiro passo é a gente começar a mudar de forma gradual, de forma passo a passo, sem precisar fazer perfeito, focando mais na prática, mais no passo a passo, mais na repetição do que na perfeição. Mas é a gente começar a tentar fazer e não esperar melhorar para fazer, porque o que vai fazer com que a gente se sinta melhor é nós começarmos a agir e colocar foco em coisas diferentes, mas fazendo isso de uma forma gradual, né? Então, é importante entender isso. A gente não precisa necessariamente se sentir melhor para começar a agir. A gente começa a praticar para que aí a gente se sinta melhor, né? E o objetivo do remédio, ele basicamente é de facilitar esse treino e essa reativação.
tá? Então, o que eu quero colocar é, se você pensa que não tem jeito, isso é um pensamento da depressão. Cada vez que você escutar esse pensamento, você está deixando o circuito da depressão mais forte. E você não precisa estar disposto, você não precisa estar se sentindo bem, você não precisa deixar de ter a depressão para começar a mudar. Começa a testar, mas testa no seu ritmo, um passo de cada vez. E coloca isso em prática da forma como você conseguir. Não tem jeito errado de fazer essas estratégias. O errado é não fazer ou a gente acreditar que a gente não consegue, tá? Pessoal, tomar remédio é ruim, mas o problema é tomar remédio e não tá bom e não tá se sentindo bem. Por quê? Porque quer dizer que o remédio não está funcionando no seu pleno, né? A ideia é, será que o remédio, se é para depressão ou para qualquer outro quadro, funcionou para aquilo que ele entrou? Ele está, de fato, melhorando? Ou não? Ele não melhorou, melhorou mais ou menos? Né? Então, o primeiro passo para a gente diminuir o remédio, e eu sei que é chato tomar remédio, eu não estou dizendo que é bacana, eles têm efeitos colaterais, mas o primeiro passo é ver se aquele quadro que me motivou a tomar remédio, motivou o médico a me prescrever, se ele foi tratado. Por quê? Porque senão a ideia é que a chance de você piorar ou ter efeito colateral é maior. Então, o primeiro passo, pessoal, é focar e entender o tratamento, entender como é que eu saio da depressão. Por quê? Porque é isso que vai me permitir construir um novo circuito cerebral, uma nova confiança, e isso que vai permitir com que eu desmame o remédio, tá? Isso é importante. Mas vamos entender, eu sei que são informações diferentes, mas o remédio e as estratégias comportamentais, que são os treinamentos padrão ouro, né, para depressão, os únicos, os 2 de primeira linha, claro que tem suplementos, tem alimentos, tem outras estratégias. Eles, na verdade, eles vão atuar de formas diferentes na mesma área do cérebro, né? Então, aqui eu vou falar isso, só a medicação, ela não vai ter como prevenir a recaída ou melhorar totalmente. Ela vai ser importante em alguns casos? Vai. E aí é interessante a gente entender, porque se tiver que usar o remédio, tem que usar da forma certa. Mas entender o que eu tenho que fazer além do remédio e o que eu posso fazer para que eu tenha maior chance de desmamar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então não desistam, foquem não em se sentir bem de uma hora para outra. Por quê? Porque isso não é o que a gente vê na prática, mas não quer dizer que não tem saída. A ideia, foque em entender e colocar em prática. Da mesma forma que se alguém quebrou a perna, se alguém teve uma fratura exposta na perna, eu tive, e um médico chegar, um ortopedista chegar e falar, olha, eu vou consertar essa sua perna assim, amanhã você vai estar jogando bola. Ele vai estar mentindo para você. Por outro lado, não quer dizer que você não vai conseguir mais fazer isso. Mas a gente tem um passo e a função do médico, do fisioterapeuta é te orientar de uma forma que você melhore e que você continue bem. É isso, tá? E lembrar que a depressão, ela é um nome que define um diagnóstico, não define você, tá? O nome é ruim? Talvez seja, os nomes são estigmatizados, mas eles não definem ninguém, não define você. Eles definem os sintomas da depressão. O problema é que o pensamento depressivo, ele quer que você acredite que ele não é a depressão, que ele de fato é você, mas não. Então, se você olha para o passado, não vê nenhuma conquista que você teve, se você olha para o futuro e não vê nenhuma esperança, bem-vindo, bem-vinda, você muito provavelmente está sendo tomado por um pensamento depressivo. Por quê? Porque nada é tão ruim assim. Se a gente olha para o passado, nunca tive nenhuma conquista, e olha para o futuro, não tem como melhorar, isso é um pensamento muito provavelmente de um quadro depressivo, porque basicamente isso é impossível de ser verdade. A depressão, ela tem essa lente, né? Ela faz a gente olhar o mundo por uma lente negativa, uma lente externa negativa e uma lente interna. Ela olha para as nossas memórias e ela só vê as memórias que confirmam que eu não consigo. Ela não deixa a gente ver as memórias positivas. Isso é uma característica da depressão. Então, se você está sentindo isso, o primeiro passo é você falar, olha, isso não é verdade, não tem como ser. Entender que vai acontecer, mas você começar a entender que isso não é você,
isso é o primeiro passo e começar a praticar, começar a agir, tá bom? Então, para isso, eu vou usar um exemplo, né, de paciente que eu atendi. Eu mudo, né, algumas características, mas para dar uma coisa mais palpável para vocês, em termos do quê? De mostrar casos reais, mostrar casos de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que são, às vezes, muito famosas, pessoas que são anônimas, pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todo sexo, toda crença, que sofrem com depressão. Elas sofrem sozinhas, elas não contam, mas elas sofrem com depressão. E elas melhoram e elas retomam a vida. É fácil? Não é fácil. Existe muita disponibilidade de tratamentos ali, dessa informação? Não. Mas é possível. E eu queria que vocês, então, focassem nisso, pegassem esses exemplos. Talvez não seja igual o seu caso, mas muito provavelmente você vai se identificar e compartilha isso, né? Compartilha isso com outras pessoas. Compartilha mandando o link, compartilha, ajuda a chegar para outras pessoas dando um like aqui, porque esse like ele dá um sinal, né, para o YouTube que isso é importante, isso atinge mais pessoas. Então, deixem aqui o like que eu esqueço de pedir. Então, o Paulo é um paciente que eu atendi, né, é baseado, né, no paciente que eu atendi faz alguns anos já, né, que eu atendi o Paulo, eu lembrei dele esses dias. Ele tinha mais ou menos 45 anos, casado, tinha uma filha, e ele era uma família, assim, não era uma família rica, não era uma família abastada, mas e ele começou de uma forma muito humilde, ainda eram humildes, né, no sentido de não eram arrogantes, mas ele conquistou muita coisa e ele era marceneiro, só que ele sempre teve um espírito empreendedor. Ele construiu, tá errado aqui a palavra, uma empresa com 15 funcionários. Então ele era marceneiro e ele era dono de uma empresa onde ele empregava 15 funcionários. E ele sempre trabalhou muito, ele sempre quis conquistar, ele quis crescer em termos pessoais, profissionais, financeiros, para ele e para a família. E ele construiu uma reputação muito boa, começou a chegar muito trabalho, né? Essa história que ele contou, né? A esposa estava junto, e aí foi tendo tanto trabalho, ele fechou contratos com empresas grandes, com hospitais, com lojas, e aí ele foi montando essa equipe, e ele tinha uma reputação assim, excelente, e era uma coisa que ele se orgulhava muito. Então, o Paulo ele tinha esse background. Mas aí o que começou a acontecer? Né? Ele tinha contrato com hospitais, ou seja, ele tinha, né, digamos, uma excelência nessa questão de marcenaria, ele fazia muito bem. E ele tinha contrato com lojas, com construtoras, e não iam fechar com pessoas que não são confiáveis, pessoas que não cumprem prazo, pessoas que não entregam aquilo que elas prometem, né? E isso permitiu com que ele crescesse muito e a condição da família melhorasse. E ele gostava do desafio. Ele sempre gostou. Isso não foi ele que me contou na primeira vez. Quem me contou a primeira vez foi a esposa. Porque o Paulo ele não lembrava disso no começo. Porque ele estava num quadro de depressão. Mas ele sempre gostava do desafio. Ele gostava de coisas novas, de criar coisas novas. Mas muitas vezes, devido a esse excesso, né, de trabalho, ele dormia pouco. E porque ele tinha que dar conta, né? Os funcionários às vezes estavam perdidos, ele tinha que ficar até tarde. Ele era sempre o primeiro a chegar, o último a sair. E ele tinha o hábito de beber um pouco mais nos fins de semana. É um problema? Não necessariamente. Mas ele tinha esse hábito e levava a vida, e tocava, e isso é algo que, olha, será que foi isso que causa depressão? Não sei, mas isso é algo que é inerente à vida de todo mundo hoje em dia, né? Então, ok, vamos dar uma olhada aqui e ver o que começou a acontecer. Aos poucos, isso foi ao longo de meses, né? Ele começou a perceber que ele estava cada vez mais cansado fisicamente. Ele, assim, estava mais difícil acordar para ir. Ele estava lá, ele se cansava mais rápido. Sentia o corpo meio pesado para sair da cama. Parece que tinha que fazer um esforço a mais. E mesmo quando ele estava trabalhando, a cabeça cansava, ele se sentia fisicamente exausto. Ele começou a ficar mais irritado.
com os funcionários, mais irritado com a filha, mais irritado com a esposa. E ele começou a ter uma visão mais pessimista. Quando, enfim, cancelavam, né, uma encomenda, ou quando o movimento ele mudava, ou quando alguém, por algum acaso, pedia algo que ia precisar de muito tempo, ele começava a pensar de que isso nunca ia melhorar, de que o mercado sempre ia ser assim, de que ele era escravo desse trabalho e que isso não ia dar certo, porque seria melhor não fazer. Então, aquela questão do desafio começou a dar lugar para uma questão de que eu acho que não vai dar certo. E ele começou a cometer erros. Ele começou a cometer erros no trabalho. O trabalho era uma das coisas que ele mais valorizava, né? Ele começou a não perceber algumas falhas no acabamento. E aí os móveis eram mandados, né? E começou a haver reclamações. E isso doeu, porque é muito importante. O fato de ter construído essa reputação é uma das coisas, né, mais assim, dos pilares até para a autoestima dele, né? Isso nunca tinha acontecido antes. E aí, ele também começou a se sentir inseguro, porque ele começou a duvidar que ele sabia fazer, que ele ia fazer um bom trabalho. Ele começou a recusar alguns trabalhos porque ele achava que não ia dar conta. Ele achava que os funcionários não estavam bem e que ele não estava conseguindo mais ser tão bom, que ele tinha perdido a habilidade dele. Ele começou a ficar inseguro. E aí, qual que é a primeira coisa, né, que a gente pensa nisso? E tudo bem, é verdade. Porque eu tô o quê? Tô com excesso de trabalho, tô cansado, tô com deficiência de vitamina, tô com anemia, tô com hipotireoidismo. E pode ser tudo isso? Pode, com certeza. Mas a depressão não tem nada a ver com esses outros sintomas. E a questão é, pode ser que seja isso? Pode. E aí ele tirou um dia de trabalho para descansar, ele cortou, ele não ia mais de sexta-feira para poder descansar. E aí ele foi fazer todos os exames. E estavam todos normais. Dosagem de vitamina estava normal, testosterona estava normal, e normal é normal, né? Eu sei que hoje em dia muito médico olha e vai dando testosterona, mas estava normal a dele, sem precisar. A questão da tireoide, da hemoglobina, para ver anemia, a questão da vitamina D, a questão da vitamina B12, é importante? É importante. A questão do ácido fólico, a questão da testosterona, estava tudo bem. E ele ainda tirou um dia, então falou, agora eu vou me recuperar. E, claro, isso poderia, obviamente, ter dado certo, mas não deu. Porque se tivesse dado certo, não era depressão. É importante fazer? É importante. Mas se não vier nada, não quer dizer que você está inventando. Quer dizer que os nossos exames, esses exames não são bons para pegar esse quadro. Temos alterações na estrutura, alterações na química e no tamanho das áreas do cérebro. É que essas alterações simplesmente elas não têm, elas têm muito falso negativo e muito falso positivo, por isso que os exames não são úteis, não precisa fazer esses exames, porque eles não vão ser úteis para diferenciar, não quer dizer que não tenha, quer dizer só que os exames que você fez não pegou, e que a gente não tem um exame bom ainda para pegar, mas isso ocorre. Então, se você sente isso, cansaço, insegurança, pessimismo, começou a cometer erros por desatenção, começou a ter menos energia, sua capacidade, confiança no trabalho diminuiu. Você fez exames, é importante fazer? É importante fazer pelo menos uma vez. Tá normal? Não quer dizer que você não tem nada ou que você está de manha. Quer dizer que é possível e provável que você tenha um quadro depressivo. E aí ele tirou esse dia de trabalho e não melhorou. Pelo contrário, ele queria tirar esse dia para dormir, e ele começava a dormir tarde, ele tinha um hábito de dormir tarde, mas ele dormia até às 10, 11 horas, e parece que quanto mais ele dormia, mais sono e mais cansaço ele tinha. Então ele tirou um dia de trabalho, fez os exames, e isso não melhorou, pelo contrário. A sua concentração foi piorando. Parece que quanto mais ele descansava, entre aspas, porque não era um cansaço, mais cansado e com menos concentração ele ficava. Ele começava a se sentir incapaz de lidar com os problemas. E quem tem, né, enfim, funcionários, autônomo, tem uma PJ, assim, é uma coisa trabalhosa. E temos
tem que pagar o salário, tem a questão do aluguel, tem uma série de encargos, e ele sentia que ele não dava conta, e ele começava a ficar preocupado que não ia conseguir pagar as contas, porque ele não estava indo, ele estava recusando o trabalho, e como é que ele ia pagar a conta? E ele também não estava conseguindo pensar nisso direito. Então ele se preocupava em não conseguir pagar as contas, ao mesmo tempo ele estava desanimado, e isso piorava a concentração dele. E isso é uma prisão que a gente vai ficando. Isso foi ficando vários meses. Ele tinha dois grupos de amigos, né? Tinha os amigos do futebol e tinha os amigos do bar, né? Ele se afastou dos amigos do futebol, porque ele estava muito cansado. E os amigos do bar ficaram. Ele começou a perder peso, emagreceu, se eu não me engano, era bastante, eram uns 10, 15 quilos em cerca de 6 meses, né? Claro que isso tem que ser investigado, mas é algo comum, né, em quadros depressivos. Ele começou a ficar mais calado em casa, ficava quieto na dele, não reclamava, não, mas ele não fazia mais tanta brincadeira, não tinha ideias para sair, para viajar, ele estava mais calado, ele estava mais impaciente. Ele, enfim, se irritava e dava umas respostas mais ríspidas. E ele começou a não sair nos fins de semana, não sair também durante a semana, ia no trabalho com muita dificuldade, e a única questão que ele manteve foi a questão do bar, da bebida. Ele ia lá para beber, para aliviar, era a única forma com que ele achava para aliviar esse sofrimento. Olha só, né? Isso é uma coisa que confunde, mas a gente vai ver. E ele chegou, né, para mim, ele estava em uso de 2 medicações. Ele estava em uso da venlafaxina, imagino que muitas pessoas aqui já ouviram falar ou já usaram, que é um antidepressivo. É um bom antidepressivo? É um bom. Ele está entre os melhores. Vários têm a mesma função, mas a venlafaxina ela é um dos de primeira linha, um dos 4 melhores. E o Zolpidem, que é um remédio indutor de sono, que faz a pessoa pegar no sono mais rápido, mas não mantém o sono. E ele não trata nada, ele pode causar dependência. Ele estava usando há 3 meses e teve uma melhora discreta de uma ansiedade, que é um sintoma de ansiedade físico, mas a concentração, o ânimo, a energia não tinham melhorado muito pouco. E aí a esposa, sempre, né, quando vai no psiquiatra, eu já ouvi isso de novo, fala assim, a última coisa que eu vou é no psiquiatra. Eu vou primeiro, né, eu vou na igreja, depois eu vou no pastor, no pai de santo, aí eu vou depois, enfim, para fazer uma coisa aí meio, não sei, diferente, uma terapia que surgiu agora, e o último passo é no psiquiatra. E isso é ruim porque a gente tem um marketing muito ruim, mas não importa, né? A ideia é que vem essa ideia de que nada vai funcionar. E tinha um psiquiatra que estava tratando e não estava funcionando. Então, assim, continuava com depressão, melhorou quase nada. E ele estava tomando medicação. E aí a ideia de que foi procurando várias estratégias e a gente pensa, se eu estou tomando remédio, isso tinha que melhorar. Então não melhorou e ainda com remédio, quer dizer que o remédio é ruim e eu tenho que parar o remédio e eu não vou melhorar da depressão. A gente fica perdido. Mas é isso que a gente está mudando aqui, né? O que a gente viu? Que esse remédio não está funcionando, funcionou muito pouco, e que existe esse quadro de depressão que foi mal tratado ou que está parcialmente tratado, né? E não sabia o que fazer. E aí, claro, a coisa que é óbvia, né, e que fica ali, é que começa a ter briga. A esposa fala, o problema dele é essa bebida. E a bebida é uma coisa que aumenta os sintomas de depressão? Aumenta. É ela que causou a depressão? É difícil a gente dizer isso, mas a bebida pode ter influenciado. A insônia influencia mais. Agora, é saudável beber? Não é saudável. A gente vai ter que abordar isso? Vai. Só que a gente tem que tratar a depressão também, tá? E aí, assim, eu não vou entrar em medicação aqui nesse momento, apesar de que eu sei que vocês ficam perdidos, porque poucas pessoas falam, né, de medicação de um jeito mais correto, né? Uma coisa falando, o que eu faço, para que serve? Mas, por exemplo, a venlafaxina é sabido que nesta dose ela tem um efeito somente na serotonina, ela não tem um efeito na noradrenalina e muito menos na dopamina, que seriam 2 substâncias que estariam relacionadas a áreas com melhora de energia e de concentração. Então, assim, a dose já estava errada, né?
era uma dose que não tinha como funcionar. Mas ele não, a medicação ela não melhora totalmente a parte de cognição, de raciocínio, de concentração. Ela melhora no máximo parcialmente. Nessa dose não ia melhorar nunca. E as estratégias que foram tentadas eram estratégias que não eram eficazes. Então, a ideia é que eu usei esse caso, e esse caso deu muito certo, né? Ele topou a ideia, a gente fez um ajuste, depois a gente tirou os OPD, e enquanto isso, ele foi começando a trabalhar, indiquei ele para uma psicóloga que trabalhava com isso, com estratégias para ele começar a não parar de trabalhar e começar a ir mantendo a atividade, reativando esse circuito da energia, mesmo no trabalho. Não esperar melhorar para ir mudar. Entender que isso não é quem ele era. E não é mesmo. Como é que a pessoa, do nada, depois de 45 anos, virou preguiçoso? Ou a pessoa, depois desse tempo todo, agora desistiu de trabalhar e só quer beber. Mas assim, isso não é compatível com a vida dele até 45 anos. Isso a gente não vê, não tem... Né, a pessoa ela não muda de personalidade até os 45 anos. Né? A ideia é que isso era um quadro depressivo. E isso era muito importante ele e a esposa entenderem no sentido de que a gente não começar a comprar ideias erradas e começar a entender que o inimigo não é exatamente o trabalho que está cansativo, não é o inimigo esperar a gente ganhar dinheiro, não é esperar as coisas darem certo para começar a mudar. Não quer dizer que o dinheiro e as coisas do mundo não sejam importantes. Sim, é importante, mas a gente começar a entender que a gente vai precisar reativar, a gente vai ter que provar para o nosso cérebro que ele está enganado, que ele está nesse casulo. A gente vai ter que provar para o nosso cérebro que, de fato, o ambiente não tem esse ataque todo, que tem esperança, que tem saída. E a gente faz isso através desses treinos, e o objetivo do remédio é poder facilitar esse treino. Mas a medicação, uma hora, pelo menos o ideal, seria que ela tivesse começo, meio e fim, e que essas estratégias cognitivo-comportamentais, de mindfulness, que são as duas mais estudadas, elas mantenham esse circuito antidepressivo funcionando. Mas o primeiro passo é entender que isso não é sua culpa, isso não é quem você é. E a sua memória, os seus pensamentos vão te enganar. Você vai ter que, devagarinho, precisa de muita coragem isso. Precisa de mais coragem do que outras pessoas que não têm depressão. A coragem de desafiar o que o seu corpo e a sua mente querem que você faça. A gente vai ter que contrariar, devagar, de uma forma ordenada. Isso é o tratamento não medicamentoso que mais funciona. Então, hoje a gente vai aprender algumas habilidades antidepressivas. Falar, poxa, doutor Marco, mas você me encaminhou para essa psicóloga, não tem essa psicóloga aqui. Eu entendo isso, e tem uma escassez mesmo. No mundo inteiro, no Brasil também, ainda mais pós-pandemia. Mas o que foi visto aqui, essas habilidades que eram orientadas presencialmente por uma psicóloga, eles viram e eles montaram protocolos. E é isso que eu trago para vocês, que você praticar essas habilidades na sua casa tem a mesma, isso foi comparado, a mesma eficácia do que a melhor psicóloga te orientando este tipo de habilidade. É a mesma chance de melhorar. Então, se você não tem acesso, puxa, em quem trabalha com isso, não, calma, não foca no que a gente não tem. A gente vai colocar naquilo que a gente tem e que a gente consegue mudar e praticar. É a mesma eficácia em fazer isso guiado e fazer isso com o psicólogo para depressão. Eu não estou dizendo todos os tipos de terapia. Tem vários tipos de terapia, terapias que vão ver questões de autoconhecimento ali da infância, que tem outras teorias. Mas aqui eu estou dizendo, a terapia para depressão, ela tem a mesma eficácia você praticando aí, porque ela é um treino prático. Você vai ter a mesma eficácia do que se fosse no consultório. Então, o foco é nisso. E eu estou colocando, né, reforçando, porque a gente não melhora pensando. A gente não resolve a depressão pensando e tentando achar uma saída. Isso é o que a depressão quer que você faça. A gente resolve começando a mudar o nosso foco e principalmente a mudar devagarinho as nossas ações. É assim que a gente vai provando para o nosso cérebro que nós não estamos doentes, que o ambiente não está ruim. Então foquem nisso. Essas habilidades hoje, elas têm que objetivo? Primeiro, prevenir que você entre num quadro depressivo caso você não esteja.
Tem alguns fatores relacionados a problemas financeiros e do trabalho que são fatores de risco. Mas se você já está em depressão, nosso foco aqui é diminuir o impacto, diminuir o prejuízo que esses sintomas estão causando na sua vida profissional e financeira. E sempre tem prejuízo. Pode ser um prejuízo intenso, um prejuízo moderado, um prejuízo leve, mas sempre tem prejuízo. Não existe depressão em que a pessoa está no melhor, ela sente que ela está na melhor da concentração, em que está fácil fazer as coisas. Claro, tem quadros mais intensos, quadros menos intensos, tem quadros que levam à incapacidade para o trabalho, mas a ideia é que, para todos vocês, não importa o nível de gravidade, esse tipo de estratégia funciona. Não estou dizendo que vai curar, mas ela vai começar a reativar as áreas corretas. E a ideia é a gente começar a diminuir o impacto, a começar a fazer com que o prejuízo, a trava da depressão, tanto para as tarefas externas do trabalho, quanto para as tarefas domésticas, sejam menos impactantes. E também para os estudos. Mas é óbvio, para melhorar, a gente vai precisar tratar a depressão. Então aqui a gente vai pavimentar o caminho. São estratégias SOS para que você consiga sobreviver mais ou menos ao dia a dia, mesmo que se você já está no INSS, já foi afastado, se você está trabalhando a duras penas, a ideia é que seja um SOS aqui, para que você consiga manter, ou mesmo que consiga manter as questões da casa e enquanto o tratamento para depressão é feito. Então ele vai pavimentar o tratamento para depressão, que envolve medicação, mas o tratamento envolve muito além da medicação. E se você está tomando remédio ou fazendo qualquer outro tipo de estratégia e sente que você não melhorou a parte de pensamentos negativos, a parte de sensibilidade ao prazer, de energia e de concentração, é porque trataram mais ou menos ou trataram de forma inadequada. E, como eu digo, né, isso eu vou falar de novo na maratona, para quadros leves, moderados, esse tipo de estratégia ele tem tanta eficácia, é igual a do remédio. E isso também funciona para casos intensos, casos mais graves, mais impactantes e casos crônicos. Então, todo mundo começar a focar e tentar fazer. Por quê? Porque comprovadamente esse é um dos melhores tratamentos não medicamentosos. Ele vai curar a depressão? Não vai, mas ele vai pavimentar o caminho, vai começar a construir a estrada. E se a gente não dá o primeiro passo, a gente não vai conseguir chegar no nosso destino. Só que a gente não precisa ir rápido, né? A gente precisa ir consistente na direção certa. Então, qual que é o meu objetivo aqui, né? O objetivo é que você você entenda essas estratégias. Então, são estratégias estranhas. E são estratégias que elas vão desafiar o que o cérebro depressivo pede para você fazer. E é bom a gente dar um nome para a nossa depressão e tentar lembrar que ela não é quem você é. Isso não é a sua personalidade. Isso não é a sua vida. Mas eu sei que parece que é. Eu sei que parece que você sempre foi assim. Eu sei que você lembra muito das coisas ruins, dos traumas, e isso faz com que você tenha menos energia. O problema não é a gente mudar o passado, a gente não vai conseguir. Mas você sobreviveu, quer dizer que você tem capacidade de superação. É que simplesmente o cérebro não está olhando isso e fica preso no passado. Então entenda e que o princípio da estratégia, pratique uma de cada vez, tá? E é como aprender um novo esporte, né? Não sei se vocês já tiveram aí experiência de aprender um esporte. Eu sempre gostei de tênis, acho que eu já contei essa história, né? E eu não sei jogar tênis, né? Não sabia e ainda não sei, viu? Mas eu achava muito bonito, eu gostava de ver, falava, pô, que legal, né? E aí, não sei se alguém que não jogou tênis tentou jogar, é impossível você bater na bola, e a ideia é que eu nunca vou conseguir. Pelo menos eu tive essa ideia. Eu fiz um período de aulas de tênis, mas eu não fiz muito período, porque, enfim, o horário não casava, teve outras questões de logística, mas eu fiz acho que uns 3, 4 meses. E também não sou bom em tênis, e não sei se eu sei jogar alguma coisa. Mas você começa a ver que aquilo que parecia que não tinha como, começava a parecer, opa, melhorou, opa, tem um negócio aqui. Mas os primeiros dias são
insuportáveis ou eles são muito desgastantes se a gente tem a expectativa de que a gente vai jogar bem. E eu tinha essa expectativa. Aí eu fui lá, eu não consegui acertar uma bola. Você começa a ficar bravo. Você começa a jogar a raquete. Você começa a falar, pô, não é possível, eu não nasci para isso. Isso não é quem eu sou. Eu não estou dizendo que eu sei jogar tênis, mas eu consegui ter um jogo. Eu consegui ter um jogo com o professor e mais os outros alunos. Eu consegui bater. E eu fiquei profissional? Não, mas isso, nesse período, começou a ser possível. Só que isso não é algo que, na primeira vez, vai melhorar. E você, primeiro, querer melhorar da depressão, para depois começar a fazer, é a mesma coisa eu querer primeiro aprender a jogar tênis para depois começar a fazer aula. Não faz sentido, tá? Ou então a gente tem uma flor que não está recebendo água e nem sol. E aí a gente culpa a flor porque ela é fraca e aí a gente vai esperar essa flor ficar bonita para aí sim eu regar. Também não faz sentido, né? Então, a ideia é entender que o importante é o passo a passo, é prática e repetição. É como você aprender o esporte, como aprender ou a jogar tênis, ou aprender qualquer outro esporte, uma língua, né? Não dá para aprender de uma hora para outra, não, mas também não é para demorar para sempre. O importante não é você focar em se sentir bem logo de cara, mas entender que você, cada pequeno passo que você dá, você está construindo uma nova conexão serotoninérgica, dopaminérgica, e construir uma nova conexão é algo que aumenta o efeito dessas substâncias e essa conexão ela é permanente, ela tende a ficar, né? Então, todo passo, por mais que você não consiga um dia, não consiga outro, se perdoa e continue, tá? Isso é o que vai, de fato, levar a grandes transformações. Então, a gente vai começar a regar esse nosso circuito da concentração e o nosso circuito da energia, vai começar a regar. Mas assim, vai chegar um tempinho para começar a sair, tá? A gente vai continuar regando. Então, e tente compartilhar essas estratégias, não precisa ser todas, uma de cada vez, eu vou dar várias, tá? Mas a gente vai tentar uma de cada vez, da mesma forma que a gente não aprende a jogar tênis, não é pelo menos uma coisa que costuma dar muito certo, a gente aprende a jogar tênis e jogar, enfim, né, golfe no mesmo dia, no mesmo horário. A gente não vai aprender nenhuma delas, ou aprender espanhol, inglês e alemão com o mesmo professor, ao mesmo tempo. Se você consegue, provavelmente você tem um cérebro ali diferenciado, mas eu não consigo e a maioria das pessoas não consegue. Então a gente vai focar em passo a passo uma atividade e, de preferência, compartilha essa atividade com alguém. Se você é familiar ou se você sente que os familiares não te entendem, se você se sente sozinho, primeiro passo, lembre que é importante entender que a depressão faz com que você tenha uma solidão crônica, mesmo estando na presença de outras pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas são boazinhas, mas a depressão, uma das características do cérebro na depressão é que você interpreta as reações das pessoas neutras como negativas. Pode ser que sejam negativas, mas as que são neutras você interpreta como negativas também, e isso é automático. Então existe uma lente alterada. Quer dizer que o mundo ele não é tão ruim assim, não quer dizer que ele é bom, mas não quer dizer que ele é tão ruim. Eu garanto para você. E a ideia é que cada vez que você compartilha algo com alguém, ou que você faz algo em cooperação com outra pessoa, isso ativa um circuito de ocitocina e de dopamina. A gente é conectado para ter essa interação, isso é biológico. Então, cada vez que a gente coloca a nossa atenção, ou para cooperar, compartilhar algo com alguém, fazer junto, ou você coloca atenção para tentar ajudar outra pessoa, isso aumenta a sua dopamina, a sua ocitocina, mais do que você tentar se ajudar sozinho, você fica preso naquele loop. Então, isso é importante. Tenta compartilhar com alguém, e você que é familiar, que você quer ter uma ferramenta, né, para ajudar, a ideia é que a gente não vai convencer a pessoa a não ficar deprimida e também não vai ser
no bate-papo. A gente vai demonstrar empatia, a gente vai demonstrar que você está lá, que você importa, mas, olha, mostra, fala, ó, vamos tentar fazer? O que você acha? Né? E a pessoa talvez se frustre no começo, talvez não. Tudo bem, o importante é a prática e fazer junto. Então, tem uma via de mão dupla entre dinheiro, trabalho, estudo e depressão. A gente sabe que estresse no trabalho, uma carga excessiva, uma pressão e problemas financeiros, eles são fatores de risco para depressão. Quais as características que geram mais, que tem um maior risco de depressão? É uma alta carga de trabalho, mas com pouco controle. Olha só que interessante. Então, todo mundo trabalha muito hoje em dia, né? A gente trabalha muito mais do que antes. Mas o trabalho excessivo sozinho, ele não tem, ele tem pouco poder para, digamos, lesar a nossa mente. Não estou dizendo que é bom, não, a gente precisa. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir, ou às vezes, enfim, tem outros fatores. A ideia é da gente começar a ter a sensação de que eu controlo o que eu faço, de que eu sou responsável, eu controlo como eu vou fazer meu trabalho. Isso, digamos, é um antídoto para alta carga de trabalho. Não estou dizendo que é bom trabalhar ali 120 horas por semana, 60, 80, 90, não sei. Mas assim, não, a gente precisa de descanso. Só que é importante entender que não é o descanso, mas recuperar o senso de controle. Isso também para quem é empresário, quem é chefe. Se a gente não dá esse senso de controle, a gente está aumentando a chance da mente do nosso colaborador, do funcionário, funcionar de uma forma menos rápida. Ter um ambiente de falta de apoio, não ter o coleguismo. Né? O ser humano ele tem algumas necessidades básicas, né? Tem necessidade de água, tem necessidade de comida, o ser humano tem necessidade de cooperação. E isso é algo genético e é isso, em última análise. Enfim, tem vários psicólogos que estudam, né? Eu já falei disso em outras lives, eu vou fazer um vídeo, né, falando disso. Isso pelo menos os psicólogos que estudam a evolução, falam que é a principal característica que fez com que a gente tivesse vantagem sobre as outras espécies e conseguíssemos aí dominar o mundo. Não que também a gente é excepcional, mas isso provavelmente foi muito mais importante do que só a inteligência. É a gente ter a cooperação, que a gente consegue trabalhar em conjunto. Então isso é uma necessidade do ser humano. Mas o que é importante? Entender que não é o número de conexões que importam, não é mesmo, isso é comprovado, é a qualidade. E se a gente não tem conexão externa, a gente vai trabalhar essa conexão na gente. Né? A gente vai trabalhar apoiando a gente e trabalhando a ideia de eu me perdoo, mas continuo. Eu me perdoo, eu desafio, eu me perdoo e continuo. Vai ser fácil? Não vai, mas esse é o primeiro passo. Sempre tem, né, um primeiro passo. Então, a falta de apoio, de fato, é algo muito competitivo. Então, setor bancário é o setor com maior prevalência de quadros depressivos. Professoras também é um setor difícil. Profissões que lidam com o público, enfermeiras, auxiliares, enfermagem, médico, enfim, né? Eles têm maior risco para tudo, também muito pelo plantão, isso é ruim. Mas ambientes competitivos, por exemplo, o setor bancário, em que há, né, esse clima, às vezes, de rivalidade, isso é ruim, porque isso tira essa necessidade nossa de cooperação. E a gente perceber que está tendo injustiça. Ou seja, né, aquele velho bom pessoal que puxou o saco, que foi promovido e que não é pelo trabalho. E, infelizmente, o mundo ele vai ser injusto às vezes. Eu queria que ele não fosse... Eu gostaria que ele não fosse, mas ele é. Ok, a gente entender que isso agride. Mas a gente focar no que eu vou fazer com isso, tá? Então, essas são as características. Por outro lado, você estar em depressão também aumenta a chance de você ter problemas com o dinheiro. A depressão, ela tira a concentração, ela diminui a sua capacidade de tomada de decisões, as relações profissionais e pessoais ficam ruins, você fica isolado ou irritado e você tem muita fadiga. E aí tem esse ciclo. Então, o foco se isso está ocorrendo, vamos focar em quebrar esse ciclo. E eu entendo que a gente fica, claro, principalmente na depressão, que fica olhando para o passado, muito focado, mas no porquê, nas coisas que ocorreram, ou focado de que não tem jeito.
Quando a gente está focado no passado ou focado de que não tem esperança, a gente está paralisado. Então, esse pensamento está aí, porque é da depressão. A gente vai só começar a perceber e não obedecer, não acreditar, tá bom? A gente vai quebrar o ciclo. E isso daqui, olha que interessante. Por que foi feita uma pesquisa, né, desse Money and Mental Health, uma pesquisa britânica. É tão importante que lá eles têm negócio de dinheiro e saúde mental. Feita uma pesquisa, uma pergunta, né, para mais de 2.261 pessoas. Pessoas, assim, que não tinham diagnóstico de depressão, pessoas aleatórias. Qual que é o principal motivo que você acha que faz você não conseguir ganhar dinheiro? Aí tinha lá, problemas psicológicos e saúde mental, 67%. Disparado, questões relacionadas. A gente vai ver autocontrole ou decisões ou questões financeiras, não ter habilidade financeira. O maior problema que as pessoas percebem. Então, isso é importante. Não quer dizer que todo mundo tem depressão. Tem outros quadros também. Mas entender que não ter dinheiro faz com que você entre em depressão, pode fazer. Mas ter depressão faz com que você não consiga juntar dinheiro ou que você perca dinheiro. E isso atrapalha aquilo que foi mais observado na pesquisa. Tem pessoas que têm dificuldade de gestão mesmo, que, enfim, não aprendeu a gerir, né, dinheiro, ou pessoas que, enfim, têm uma baixa renda, perdeu o emprego, queda de salário, doença física, atraso no pagamento ou questões nas circunstâncias. Então, essa pesquisa a gente viu que, olha só, tudo isso é importante, mas o que é um maior, né, em termos de porcentagem, são alterações no nosso estado mental, e a depressão é uma das mais importantes. E olha só, aí eles pegaram as pessoas com depressão, e aí eles foram ver o que essas pessoas sentiam que atrapalhava. Então, eles fizeram essas perguntas, ó, eles colocaram ali, ó, você acha que a sua depressão, seu problema relacionado à saúde mental atrapalhou você ou causou prejuízos, por que motivo? E aí eles colocaram esses 4, e aí o verdinho é aquele que a pessoa acha que acontece sempre. O azul é aquele que as pessoas falaram que acontece mais ou menos, às vezes. E o azul escuro é aquele problema que acontece quase nunca, né? Então, olha lá, ó, aqui. Fiz um empréstimo e me arrependi. Aqui, ó, 27% das pessoas com depressão colocaram que isso acontece sempre. Mas ali, ó, 32% colocaram que acontece às vezes. Isso dá 58%, 59%. Opa, então isso é importante. Se isso ocorre com você, é importante você proteger. Proteger antes de melhorar a depressão, nós não vamos fazer empréstimos. Ou a gente vai ter que pedir ajuda de alguém, caso eu esteja num quadro de depressão. Por quê? Porque isso atrapalha. O que mais? Gastei mais do que o desejado, gastei demais. Dificuldade em parar de gastar, é o 71% das pessoas. Atrasei o pagamento de contas, isso é muito comum, atrasa, a concentração fica ruim, é difícil pensar, é difícil calcular. Ali, ó, 49%. Isso eu estou mostrando para quê? Para dar para vocês a certeza que quem está sentindo isso não está sozinho, e que a depressão é uma alteração que envolve muitas áreas e é muito além de falta de força de vontade, tristeza, ela dificulta. Então, isso é interessante a gente saber, porque aí a gente tenta se proteger. Né? Tem muitos pacientes que às vezes a gente vai falar, olha, vamos diminuir o limite do cartão de crédito, porque o autocontrole não vai estar bom agora, a gente vai treinar isso. E ali, ó, 73% tem dificuldade para tomar decisões financeiras. Não é importante a gente não tomar decisões definitivas enquanto a gente está num quadro depressivo. Isso eu falo para todos os pacientes. Não quer dizer que você não possa tomar decisão, mas não tome sozinho, peça, para um pouco, saiba que o seu cérebro vai estar com essa lente distorcida. A gente vai mudar isso, a gente vai tratar, mas isso é o que ocorre. Então, é importante a gente ter esses cuidados, né? Aqui é da pesquisa, eu coloquei em inglês, né? Que, enfim, a depressão causa uma série de problemas, tanto do ponto de vista de concentração, quanto do preço dos remédios,
da inação, né, a dificuldade de agir, dificuldade nos relacionamentos. Tudo isso faz com que tenha esses problemas financeiros e profissionais, e isso alimenta a depressão. O primeiro passo é nós focarmos em o que eu posso fazer agora para quebrar esse ciclo. Tá? Porque se a gente focar que eu preciso ganhar na loteria, e eu coloquei aí que eu vi que alguém falou, olha, o que me salvou da depressão foi ganhar na loteria, senão eu estava assim, tudo bem, bom, para você é bom isso, incrível, mas provavelmente se não melhorar a depressão, a sua gestão de dinheiro não vai ser boa. Isso está comprovado, e eu nunca ganhei nada, dei um sorteio na vida. Se as pessoas não precisamos apostar na sorte. A sorte que ela venha, mas enquanto isso eu vou fazendo aquilo que está sob o meu controle. Então, o primeiro passo é a gente entender que a gente vai ter que agir diferente para se sentir diferente. E esse é o princípio do tratamento não medicamentoso para depressão, mais eficiente, que é baseado na terapia cognitivo-comportamental. E eu sei que isso tem vários tipos, tá? Tem para depressão, para ansiedade, para insônia. Isso quer dizer basicamente um treino sistemático e cientificamente comprovado de mudança de padrão de pensamentos e de comportamentos. Isso faz com que a gente mude a sensibilidade ao prazer. Só que, às vezes, a gente não está pronto, tá? Então, aqui é uma pergunta para vocês refletirem, responderem, não precisa responder agora, que é um teste de avaliar a sua prontidão para mudar. Qual é o tamanho do prejuízo que a depressão gera no seu trabalho? O que ela está dificultando? O que está mais cansativo? Segundo, o quanto que a melhora da depressão, o quanto que melhorar desses sintomas é importante. Isso é algo para nós vermos a nossa motivação, e também isso ajuda com que a gente se lembre e se motive falando, olha, é difícil dar o primeiro passo? É difícil, mas é difícil continuar assim também. Não quer dizer que a minha outra opção é fácil. Isso ajuda a gente a ter essa clareza. Eu estou disposto a fazer da melhora do tratamento a prioridade. Estou disposto a, de fato, colocar a minha atenção, a intenção nisso. Não precisa colocar perfeito. Estou disposto a colocar isso como prioridade. Então, isso é algo que são perguntas para avaliar o nível da sua prontidão para a mudança, e também isso ajuda a gente a entender que é difícil começar a agir, é difícil, mas é muito mais difícil sentir depressão, e você gasta muito mais energia lutando contra esses pensamentos. E a ideia é que aqui é um gasto de energia, mas esse gasto tem um propósito, enquanto o gasto brigando com a depressão não tem. Aqui, se você fez menos de 150 pontos, provavelmente a sua motivação ainda não está muito boa e não tem problema nenhum, tá? A ideia é que isso, sim, você vá refletindo e que você possa ir melhorando. Então, para começar o dia, aqui, tarefas práticas que são comprovadas, não precisa fazer todas, tá? Começar o dia é difícil para quem tem depressão. Para quem tem depressão unipolar é difícil, para quem tem depressão bipolar é impossível. Né? É uma letargia, o corpo ele fica pesando uns 200 quilos, e é físico, mas todos os quadros depressivos contêm esta variação, né, circadiana. Na depressão bipolar, a pessoa está paralisada de manhã, e aí no final do dia, muitas vezes, ela está inquieta e agitada, e não consegue dormir, enfim. Para começar o dia, a gente vai ter que começar o dia dando uma ativada, né? Ou fazendo coisas que sejam ou prazerosas, ou que vão dar aquele boost, entre aspas, tanto na questão de dopamina quanto de noradrenalina. E aí a gente vai fazer atividades que facilitam isso. Não precisa fazer todas, tá? Mas começar o dia de trabalho. Então tem para sair da cama, tem a questão da música, tem. Então antes de começar o dia, a ideia é que você faça alguma dessas tarefas. Por quê? Porque isso vai melhorar os níveis de dopamina, noradrenalina e ocitocina. Colocar o que eu mais gosto no meu trabalho. O seu trabalho pode ser muito ruim. Mas tentar lembrar o que você gostava quando ele não era tão ruim. Isso vai alterar o circuito da memória. A gente está treinando ou retreinando o cérebro para que ele lembre-se que não foi sempre assim, porque a depressão diz para você que sempre foi assim.
Então você vai fazer uma lista de todas as coisas, ou que você gosta. Se você está com depressão, provavelmente você não vai gostar de nada. Mas tentar lembrar, pode ser que você não ache nada, você vai colocar a intenção, só perguntar já começa a melhorar. O que você gostava no começo? O que você gostava lá no início? Né? Às vezes a gente vai ter que lembrar, se forçar para lembrar. No começo vai ser difícil, mas entender que aqui a gente está o quê? A gente está aprendendo, está treinando ali o músculo. Então eu estou ali tentando jogar a bolinha na raquete de tênis no ar. A gente não precisa aprender. De repente não precisa sentir, não precisa fazer certo. A gente precisa começar a praticar para aí sim começar a dar certo. Ou você vai fazer uma lista de como o seu trabalho, o seu estudo, como a sua vida, o que você fez, o que você produziu, ajudou outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ter a percepção de que eu estou colaborando com alguém é fundamental para que a gente tenha essa liberação de dopamina e de ocitocina. Isso é fundamental para todo ser humano. Não quer dizer que a gente precisa adorar as pessoas e gostar de todo mundo e ser amigo de todo mundo. Não, a gente precisa ter poucas conexões de qualidade. Mas aqui começa o quê? A você pensar, lembrar de como você ajudou outra pessoa. Isso ativa circuitos de ocitocina e dopamina. Terceiro, antes de fazer a lista das tarefas que você precisa fazer, que é importante, faça uma lista das tarefas que você já fez. Por quê? Porque isso também vai mudando, né? Vai provando para o seu cérebro que você tem essa capacidade. Isso vai contrariando a questão do sentimento de sofrimento eterno, de que sempre foi assim e de que eu sou incapaz. E cada vez que você vê uma tarefa completa, a completar uma tarefa, ou seja, eu planejar, manter e completar, por menor que seja, isso é a atividade em si que mais aumenta a dopamina no nosso cérebro e que, obviamente, vai ativando esses circuitos. Alongar, eu fiz uma aula aqui de que eu falei o alongamento, isso ajuda a mexer o corpo. Você pode fazer outros exercícios que mexam o corpo. Você fazer 5 minutos é suficiente. Alongar, ou você fazer, por exemplo, exercícios parados no lugar. E parece loucura isso? Parece. Mas muitas pessoas com depressão não conseguem sair para caminhar, fazer todo o protocolo, que é uma coisa interessante. E aí eles foram estudando atividades de HIIT, que é basicamente baseado em exercícios na casa mesmo, às vezes de agachamento, às vezes de apoiar na parede, de usar o peso do corpo. E fazer isso 5 minutos, qual tipo de exercício? Por exemplo, uma polichinelo. Você fazer 3 vezes durante 5 minutos, isso melhora a sua concentração. Depois, isso dura aí pelo menos 1 hora. Então, você fazer um exercício que mexa o corpo, por mais devagar que seja, tem vários, tá? Isso, claro, existem protocolos, ajuda a ativar essa questão de concentração, mas não vai estar boa, né? Ou então ajuda alguém, faz um favor para alguém. Mesmo que você não goste, e faz um favor sem a expectativa que a pessoa retribua. Faz um favor, uma gentileza, um favor mesmo. Pequeno, ajuda a pessoa a pegar alguma coisa, pergunta se ela precisa de alguma coisa, pergunta se está tudo bem, né? Isso porque você está provando para o seu cérebro que você contribui, que você tem essa capacidade de cooperação, e isso vai contrariando a depressão, isso vai negando ela. Então depois vocês anotam, escolham uma delas para praticar. Praticar quantas vezes? Quanto mais, melhor. E a ideia é que você passe para outra depois que você está aí familiarizado. E se você não gostou de uma, tenta outra. Mas, se você conseguir fazer todas, excelente. Mas fazer todas um dia só, não precisa. Não é uma competição, né? Porque a gente quer chegar no destino. A gente não precisa, né, atropelar. E entender que a sua cabeça vai falar que isso aqui não vai dar certo. Que você não vai necessariamente se sentir bem logo no primeiro dia. Mas é basicamente isso que nós estamos fazendo. Estamos regando a flor, colocando luz. Não quer dizer que vai nascer de um dia para o outro. É que se não regar, realmente não nasce. Aí a lista de prioridades, isso é uma sugestão, né? Tem um livro britânico que chama Antidepressant Skills at Work, né? Que eles colocam isso e, de fato, é uma das estratégias que eu uso. Mas você pode usar outros nomes, tá?
Mas dividir as tarefas. Você não vai conseguir ter a performance que você sempre teve. Não precisa ter, tá? Você coloca o que é crítico. Crítico é vida ou morte. Tem que fazer. Acabou, não tem como não fazer. Depois, o que é importante e o que é opcional. Eu entendo que muitas vezes você vai ter dificuldade em organizar isso. E vai ser difícil. Eu garanto para você que se você tem depressão, fazer isso é muito difícil. Saiba que vai ser difícil. Por quê? Porque priorizar é uma coisa que gasta muita energia do cérebro. Então isso vai ser difícil. A gente está treinando. E isso fazer antes de começar a fazer outra atividade. Primeiro faz aquelas para dar uma energizada e aí você vai focar em priorizar. E você não vai conseguir fazer muito bem feito no começo. Saiba disso. Porque prioridade gasta uma energia brutal, é o que mais gasta. O segundo lugar é tomar decisão. Isso vai ser difícil, isso é um treino. Você vai pensar. Cada vez que você está se propondo a fazer, isso vai treinando e vai ficando natural. É uma musculação para o centro da concentração. E eu sei que parece estranho. Parece, falei que ia aparecer, mas isso é testado. Então, a prioridade, aí, uma vez que você fez, a ideia é que tem essas estratégias que são baseadas, né, na terapia cognitivo-comportamental, que o que a gente quer? A gente quer que você complete alguma coisa. Não importa o quê. Por quê? Porque isso é que vai ativar. Eu sei que é difícil, porque a gente coloca objetivos grandiosos, não tem problema. Objetivos grandiosos, eles não podem ser tão grandes que sufocam a nossa motivação. A gente tem que olhar ao longe, mas a gente tem que começar focando no primeiro passo, senão eu tropeço. Então, a ideia da regra dos 5 minutos, muita gente já ouviu, uma técnica clássica da TCC, que a tarefa que você vai se propor a fazer, você vai colocar 5 minutos. Você vai colocar uma regra, eu quero fazer por 5 minutos, depois eu decido se eu continuo ou não. Essa é a regra para todas as tarefas. E eu sei que vocês conseguem, eu sei que vocês não são assim. Mesmo o paciente que eu coloquei aqui, ele construiu uma empresa, não é que ele era assim, mas a gente está reativando. Tá? Então a gente vai querer colocar a meta de fazer o que você quer fazer por 5 minutos. Esse é o seu objetivo. Depois você vai decidir se você quer fazer mais ou menos do que 5 minutos. Mas se você fizer por 5 minutos, você já completou. E é importante você marcar isso, fazer o tique. Fazer o tique é importante. Isso manda uma mensagem que eu consegui. É o primeiro passo. Tá? Então vamos lá, a gente está treinando, estamos regando. Reconheça a sua vitória. É importante que você faça o tique e puxa, consegui. Você não vai acreditar. Você vai achar que isso é inútil. Você vai achar que isso não é algo que qualquer pessoa queria fazer. Você vai menosprezar isso. Só que é importante que racionalmente você reconheça. Não vai ser intuitivo. E a ideia é não ficar sentado muito tempo. Isso tem vários estudos, eu vou explicar depois, mas vou fazer em outras lives, mas isso é bastante estudado, que ele tem até que eles dizem que ficar sentado é o novo tabagismo, né? Por quê? Porque isso aumenta o risco cardiovascular, isso aumenta o risco de depressão. Quanto mais tempo você fica sentado de uma forma contínua, sem ficar de pé, isso está associado com uma dificuldade em melhorar da depressão. Eu juro que isso é comprovado, eu vou mostrar esse estudo depois em outra live. Então, a ideia é que a depressão faz você ficar sentado, mas você ficar sentado também faz você ficar mais em depressão. Você vai precisar fazer uma coisa intensa? Não. Coloca 30 minutos, fica de pé. Fica de pé 5 minutos, não precisa fazer nada. Só fica de pé. Essa é a recomendação e eu vou mostrar esse estudo para vocês. E no final do dia, você vai terminar com essa frase. O que eu fiz hoje que pode ter melhorado ou que melhorou a vida de outra pessoa? Vocês estão percebendo o quê? Que eu volto muito nessa questão de eu ajudar o outro. A pessoa com depressão, ela sente que ela não tem saída, ninguém consegue ajudar e que ela é incapaz de ajudar outra pessoa. A gente mostrar que a gente está se dispondo a ajudar alguém, isso mostra para o nosso cérebro que ele não está doente. Isso ativa áreas de prazer e de energia, isso é biológico, tá? E sempre tem, a gente vai tentar pensar como que pode ter sido, mas com certeza alguém foi impactado, porque você está aqui, porque isso é para que nós fomos construídos.
às vezes vai olhar, puxa, a live que eu estou fazendo, quem que ela impactou? Às vezes a gente esquece disso, eu tenho que lembrar também. Às vezes a gente está muito preso em problemas, e tem muitos problemas no mundo, e o mundo não é fácil. Aqui a gente vai o quê? A gente vai não deixando esse circuito atrofiar, né? Ou começando a religar. E a gente precisa começar a fazer isso de forma não natural no começo, porque a depressão também não é natural. A gente vai começar a contrariá-la, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que a gente deu uma estendida aqui. E escolham uma dessas e começa a fazer. Faz pelo menos por uma semana. E aí vocês colocam no Instagram ou aqui o que vocês sentiram. Essas estratégias não vão, obviamente, curar. É um pouquinho para a gente conseguir ter um SOS no trabalho. No começo da depressão são estratégias de sobrevivência. O corpo está vivendo no modo sobrevivência. Você não precisa comparar isso com o modo não depressão. É injusto. Então aqui são estratégias ali de sobrevivência para dar conta e começar a reativar. Mas essas são as estratégias que têm comprovação de eficácia você colocando em prática aí. Mais uma só. E a ação ela vem antes da motivação e vem antes da sensação, né? Eu falo isso no treinamento para antidepressivos. Pessoal, muito obrigado. Compartilhem com outras pessoas, coloquem, né? Mandem para alguém que está precisando, que vocês conheçam. Ok? Um abraço, pessoal. Boa semana.